Olá, vamos começar a segunda parte da nossa aula de Renascimento e Humanismo, essa aula mais ampla, mais aberta, a primeira aula da unidade 2 do nosso curso de História Moderna. Peço desculpas pelo cansaço, já é a segunda ou terceira gravação, tive um problema, perdi esse vídeo, estou gravando às 2 horas da madrugada, para aproveitar o silêncio e o embalo. Espero que a gente consiga ter um bom desenvolvimento. Na primeira parte da nossa aula, nós falamos sobre a historiografia do período e como ela vai mudar ao longo do século XIX, a passagem para o século XX e atualmente no século XXI. Nessa segunda parte, eu vou me concentrar no texto base da nossa aula, que é o livro do Peter Burke, já falarei dele, e para evitar vídeos muito pesados, muito longos, na terceira parte eu vou basicamente dar exemplos de algumas imagens. Primeiro ponto, o nosso livro é a simpática obra do Peter Burke, importante historiador inglês que tem uma relação muito próxima com o Brasil, uma diversidade de obras que foram traduzidas para o português. Eu cito aqui um trabalho importante do Peter Burke sobre a questão da monarquia, o seu trabalho A Fabricação do Rei, que nós vamos citar quando falarmos do Estado, a importantíssima contribuição do Peter Burke para a cultura popular, sua obra sobre a cultura popular na Idade Moderna. O Peter Burke é uma referência para os trabalhos da história cultural, junto do Chartier, e Peter Burke também tem uma série de trabalhos sobre historiografia, escola dos Annales e a questão do movimento da história cultural. E dentro desses debates de história cultural, um dos principais eixos dessas diversas pesquisas do autor é exatamente a questão do Renascimento. Então, o Peter Burke explora, estuda, investiga o Renascimento, ao menos desde os anos 60 do século passado. Essa obra que nós estamos lendo é uma edição brasileira de 2009, mas é uma obra dos anos 70, especificamente de 1972. Ela foi atualizada, ela foi revisada nas edições atuais, mas basicamente a mesma obra dos anos 70. Através dela, Peter Burke explora a questão do Renascimento, nesse caso o Renascimento italiano. Em outras obras do autor sobre o Renascimento, ele fala em termos mais gerais. Inclusive, no vídeo 1 eu deixo uma referência de uma obra dele que é mais ampla, que vai pensar o Renascimento como um processo. Acho que eu não falei isso no vídeo 1, apenas citei nas referências. O Peter Burke, em alguns outros estudos sobre o Renascimento, ele vai compreender o Renascimento como um processo, não como um acontecimento. E nesse sentido, o Peter Burke vai pensar o Renascimento como um processo que contribui para a formação de uma cultura específica, uma cultura particular na Europa entre o ano 1000 e 1800. Quer dizer que o Renascimento dura todo esse período? Não, não é isso. Mas ele, ao destacar o Renascimento dos séculos XV e XVI, entende que ele ocupa, enquanto um processo, ocupa um papel importante na formação dessa cultura europeia nesse longo intervalo temporal. Volto então à obra sobre a Itália. Nessa obra, o Peter Burke diferencia-se de outros autores. Essa é a principal contribuição do autor ao propor uma história social do Renascimento, mais especificamente uma história social da cultura renascentista. Então, é uma obra em que o Peter Burke propõe uma explicação sociológica para o fenômeno do Renascimento, estudando as relações entre cultura e sociedade. Para isso, o Peter Burke faz um trabalho com base na prosopografia. Não é a principal frente de trabalho do autor, mas a prosopografia
ela vai expressar importantes obras dele nos anos 70, início dos anos 80. Até colocar prosopografia, a biografia coletiva. Então ele vai trabalhar com 600 vidas de artistas do período, e a partir desses 600 ele vai traçar questões tanto sobre os personagens, mas também vai estudar aí alguns elementos comuns nas obras, tendências. É um trabalho quantitativo muito bom, o livro é muito bom. Infelizmente a gente não tem condições de avançar em todo ele, até por causa de acesso à obra, mas eu deixo aqui o convite a todos os interessados a procurarem essa obra, porque vale muito a pena dar uma lida nos outros capítulos, não apenas nesse inicial que nós vamos discutir. Um ponto central tratado pelo Peter Burke, e aqui eu trago um mapa para vocês, é a questão da tradição urbana da Itália renascentista, da Itália do século XV. Então, através do mapa, nós podemos ver a profunda divisão política, o que aumentava rivalidades, disputas e algumas particularidades de cada cidade, de cada região na Itália, mas nós sabemos que, ao menos desde os séculos XII e XIII, toda essa região vai ser o principal polo econômico, comercial do Mediterrâneo central, da Europa cristã, sendo responsável pela relação com o Mediterrâneo Oriental e também com os fluxos comerciais que ligavam a Europa por terra e por mar. Então, o papel das cidades italianas, Gênova, Veneza, ele era muito importante. Isso também vai ter uma influência para as questões do Renascimento. No entanto, o Peter Burke nos lembra que falar da Itália renascentista é falar de um mundo rural, onde a maior parte da população habita os campos e trabalha nos campos. Então, o que nós estamos estudando, inclusive, esse eixo mais popular, o Peter Burke resgataria, e não específico a Itália, na obra que eu citei, na História, Cultura Popular e Idade Moderna. E nesse estudo, focado na Itália renascentista, nos artistas, o Peter Burke então concentra numa elite letrada dessa sociedade, e ter clareza disso é importante para a gente ponderar um pouco mais de que grupos sociais estão sendo tratados. Então, nós tendemos a pensar como se toda a Itália fosse uma sociedade urbana, muito urbanizada, com altos índices de comércio. O Peter Burke nos lembra que, na verdade, esse é um extrato apenas dessa sociedade. Ainda estamos no mundo rural. Eu vou agora para o capítulo 1 da obra, que é o texto que eu compartilhei para nós lermos e discutirmos na aula de hoje. E ele começa falando sobre essas inovações do período. E ao falar de inovação, o Peter Burke já acrescenta uma questão pontual, que seria melhor, segundo o autor, falarmos de uma inovação nas artes do período do que falarmos de florescimento das artes, nesse sentido dicionarizado do Renascimento, como aquilo que ressurge, que não existia mais. Então, Peter Burke, se filiando, e não completamente, mas lembrando que existe arte na época medieval, então não tem sentido falar que as artes florescem no século XV. O que nós temos é uma inovação nas técnicas, mais do que nos temas, da arte do período. Então, isso é fundamental, porque ele também contribui para a gente não sobrevalorizar as rupturas entre o que a gente chama de medieval e o que a gente tende a reconhecer como moderno. Peter Burke vai citar alguns eixos aqui, eu vou organizar. Primeiro, ele fala que a gente vê inovação na escultura, por exemplo, com a ascensão da estátua em pé, dos monumentos equestres, do retrato, do busto. Alguns desses exemplos vão aparecer na nossa parte 3 da aula. Na pintura, o Peter Burke lembra que o retrato
emerge como um gênero independente. Também a questão da paisagem, da natureza morta. Na arquitetura, ele fala de uma invenção do planejamento urbano consciente que ocorre a partir do século XV. Então a gente lembra, não sei quem lembra das aulas que eu falava de cidade medieval, de como que nas cidades do século XII, XIII, a lógica do espaço ela é muito mais diversa. Cita ainda o Peter Burke a questão da música, por exemplo, a canção com diversas vozes, as inovações na educação, por exemplo, os estudos de humanidades, tema da nossa aula 2 do curso. Não é a segunda parte da aula 1, é da aula 2 da nossa unidade sobre Renascimento. E na sequência dessa discussão sobre as inovações do Renascimento, Peter Burke nos traz uma discussão interessante, que é a relação da Itália renascentista com a arte gótica. Nós vamos lembrar, espero que a memória nos ajude nesse momento, que nas aulas de medieval nós tratamos das manifestações culturais e como a partir do século XII, XIII, a arte gótica se afirma na Europa cristã. Mas o Peter Burke levanta uma discussão interessante. Por que a arte renascentista demora a chegar em determinadas partes da Europa, enquanto que o gótico permanece mais forte em outras regiões, né? E para o Burke, o que nos ajuda a explicar isso é que enquanto o gótico pouco se alastrou para a Itália, não criou raízes profundas no espaço italiano, ele deu mais espaço para o desenvolvimento dessas inovações que a gente chama de renascentistas. Ao passo que na Alemanha, na Inglaterra, na França, onde o gótico teve raízes mais profundas, o Renascimento demora um pouco mais a ter uma influência forte. Inclusive, um outro exemplo interessante é quando ele pensa a influência do Iluminismo para a França e como a Alemanha vai ter muito mais força a questão do romantismo no século XIX. Inclusive, usando esse argumento, dizendo que na Alemanha do século XIX, o Iluminismo ainda estava mais frágil, deu um espaço mais fácil aos ideais românticos. Então, acho que esse é um ponto. E, ao tratar disso, ele também vai nos falar dessa questão das tradições. Que tradições estão presentes nessa arte do Renascimento? Nesse sentido, o Peter Burke vai destacar, por um lado, um repúdio desses homens às tradições recentes, e no caso a tradição chamada de gótica, e o resgate das tradições antigas. E aqui mais um ponto interessantíssimo desse texto, quando ele vai falar de que tradições, que modelos antigos são esses buscados pelos nossos artistas. Então, por exemplo, ele fala que existem alguns segmentos que vão ter um modelo mais claro, uma tradição mais forte a ser reivindicada. Por exemplo, a arquitetura. Eu ia falar que para os trabalhos de arquitetura, a obra de Vitrúvio é lida, estudada profundamente nesses séculos, é a obra de Vitrúvio do mundo romano, reorientando aqui a produção. Então, busca-se seguir um modelo. O mesmo ocorre com a escultura, em que busca-se até, inclusive, nessa cultura material que persiste na Itália. Então, nós temos, por exemplo, o Coliseu está até hoje lá, uma série de esculturas no mundo romano estão até hoje lá. Isso vai influenciar uma padronização, a busca de um modelo mais concreto. As estátuas equestres, por exemplo. Ao passo que a gente encontra uma referência, um modelo mais frágil, um modelo mais indireto, na música e na pintura. Simplesmente pela ausência da possibilidade de acessar esse modelo do que era a música na antiguidade e do que eram as pinturas antigas. Não quer dizer que nós hoje
E aí, diferença do tempo. Hoje, e principalmente a partir do século XIX, com as escavações de Pompeia, por exemplo, nós conhecemos muito da arte romana em mosaicos, em pinturas e por aí vai. Mas no período essas imagens não estão tão disponíveis. Então não é a pintura que se torna referência, né? Pintura antiga, eu quero dizer, romana, que se torna referência para a pintura renascentista. Eles vão buscar essas referências aonde? Na literatura. Então é a literatura que oferece um modelo para os pintores pensarem a tradição clássica. O mesmo acontecendo no âmbito da música. Aí o Peter Burke, na página 28, faz uma discussão bem interessante acerca das interações entre as tradições, novamente contribuindo para uma relativização dessa ideia de uma ruptura abrupta entre a Idade Média e o mundo moderno. Eu vou aqui citar o nosso autor. Abre aspas. Os contemporâneos geralmente afirmavam estar imitando os antigos e rompendo com o passado recente, mas, na prática, emprestaram de ambas as tradições e não seguiram nenhuma das duas inteiramente. Como acontece com frequência, o novo era acrescentado ao velho em vez de substituí-lo. Os deuses e deusas clássicos não expulsaram os santos medievais da arte italiana, mas coexistiram e interagiram com eles. As Vênus de Botticelli são difíceis de distinguir das suas Madonas, e Michelangelo usou um Apolo clássico como modelo para seu Cristo do juízo final. Os poetas Jacopo Sannazaro e Marco Girolamo Vida escreveram épicos sobre o nascimento e a vida de Cristo, à maneira da Eneida de Virgílio. Um príncipe do Renascimento provavelmente leria ou ouviria tanto o romance medieval de Tristão como o clássico épico de Enéas. E o Orlando Furioso, de Ariosto, é um épico híbrido, um romance situado na era de Rolando e Carlos Magno. O drama pastoral Orfeu, de Poliziano, começa com a entrada de Mercúrio, que assume o lugar e a função do anjo, que normalmente apresenta os mistérios teatrais italianos. Fim de citação. Como eu disse, esse é um trecho importante para nos ajudar a enxergar mais uma vez esse uso, essa incorporação de diferentes tradições. Então, ele mostra que mesmo que esses artistas do Renascimento, que assim eu estou chamando, esses humanistas, se quisermos, mesmo que eles estivessem negando a tradição recente, a tradição medieval, na prática eles incorporavam muito dos elementos feitos nos séculos imediatos anteriores, ainda que conscientemente eles estivessem buscando o passado greco-romano. Burke continua aqui discutindo questões como que não vão conhecer uma profunda ruptura. Não é o tema central da obra, mas ele também destaca a questão da escolástica. Há também uma tendência a dizer a escolástica estava acabada, mas não estava. A escolástica continua muito forte no século XVI e XVII, inclusive. E Peter Burke mostra que também nesse plano não há uma ruptura, há um acréscimo entre a filosofia do humanismo renascentista e a escolástica medieval. E na sequência ele passa então a discutir três pilares comuns que são usados para tratar do Renascimento. São eles o realismo, a secularização e o individualismo. Ponto 1. Realismo. Ao tratar da arte renascentista em geral, os estudos de história da arte vão falar que essas pinturas são caracterizadas pelo realismo. Ele fala, opa, a gente tem que problematizar um pouco do que está se entendendo como realismo.
Então, além de uma série de outras questões que vocês acompanham no texto, que ele vai problematizando, ponderando, o nosso autor fala de pelo menos 3 escalas que a gente poderia dividir esse realismo. Realismo doméstico, um realismo enganador e um realismo expressivo. O doméstico é essa valorização dos elementos comuns, os elementos de baixa classe, como assuntos de arte, uma valorização de elementos do cotidiano para as artes. Esse é um ponto. O realismo enganador é exatamente quando as pinturas produzem ou tentam produzir a ilusão de que não são pinturas. Que ele vai discutir em outro momento como que essas pinturas falam, mas ele é quase um retrato do real, mas ela está imersa em convenções, em padrões, em referências que não deixam de fazer que essa imagem seja uma representação. E por fim, o que ele chama de realismo expressivo, quando ele fala, por exemplo, do destaque dado ao rosto, que modifica o caráter do indivíduo representado, ou de um gesto natural que ganha uma eloquência. Ele dá o exemplo da questão da última ceia, por exemplo, e que a gente pode poder ver na parte 3 do nosso vídeo. Em relação à secularização, acho que esse debate é muito importante. Ainda hoje nós temos uma ideia de que a passagem do mundo medieval para o mundo moderno ela é acompanhada de uma secularização profunda, e esse debate em geral resgata a questão do Renascimento italiano. Para o Peter Burke, a gente tem que pensar que sim, uma questão que marca o Renascimento da Itália, o Renascimento italiano, o Renascimento na Itália, é a questão da cultura secular. No entanto, o Burke nos demonstra que a gente tem que ter cautela ao tratar dessa questão da cultura secular. Por quê? Porque ela ocupa um espaço, nós vamos ter um crescimento dessa produção entre a Idade Média e a Idade Moderna. Não quer dizer que toda a produção do Renascimento seja ligada à questão secular. Então, por exemplo, ele cita que por volta de 1420, as pinturas italianas de temática secular subiram de 5% em 1420 para 20% nos anos 1520. Então, de um total de obras mapeadas, um vasto número, o autor identifica que percentualmente de 5 para 20. É um crescimento importante em 100 anos. Mas os outros 80%. Então, o que ele mostra é que ainda prevalece a temática religiosa sendo retratada no Renascimento. E aí eu lembro de quando eu trabalhava com preparatórios, cursinhos, de que, em geral, a dúvida do estudante que ia fazer vestibular, específicos para a história principalmente, era a ideia que associava demais Renascimento e Iluminismo, como se o Renascimento também fosse ele anticlerical, secular, defendesse a razão em oposição à fé, e eu sempre me esforçava para tentar desfazer um pouco dessa imagem. Eu usava muito algumas imagens, inclusive umas pinturas do período, para nos ajudar a enxergar a centralidade da temática religiosa no período. Falando nisso, é que o Burke vai também dar uma nova contribuição a esse debate. Por exemplo, nos lembrando de um que ele chama de criptossecularização. Está lá na página 33 da nossa obra. Então, Peter Burke, ao falar de criptossecularização, vai falar mesmo obras, isso a gente vai ver bem, eu espero, na aula 3 das imagens, mesmo obras onde a temática central é a vida de um santo, é a Sagrada Família, a Virgem e o Menino, obras de temática religiosa, elas ganham uma abordagem secular
valorizando a questão do ambiente, dos objetos, da natureza. Então, é isso que ele chama de criptosecularização, mostrando os envolvimentos, as aproximações entre o que a gente pode chamar de pintura secular e uma pintura religiosa. Caminhando aqui para o fim da nossa aula, vocês viram que eu estou com um papelzinho aqui, né? Meu roteirinho de aula. Nós podemos falar ainda, segundo o autor, de outras características da cultura italiana no período. Por exemplo, uma crescente autonomia das artes em relação umas às outras. Então, falando que essas artes vão ganhando maior autonomia. Isso é importante, porque está individualizando. A própria ideia de literatura vai ganhar muito nos séculos seguintes como um campo específico. Outra questão, a aproximação entre teoria e prática. Então ele vai falar, por exemplo, da contribuição da ótica para os trabalhos de Brunelleschi. Então, como que diferentes áreas mais especulativas, mais teóricas, vão se associar e contribuir para alguns trabalhos mais práticos. Por fim, ele também nos lembra da recepção do Renascimento. Aliás, ele nos lembra que a recepção do Renascimento fora da Itália, ela decorre de uma primeira recepção do Renascimento toscano pela Itália. Então, primeiro o Renascimento está ocorrendo ali na região de Florença, na Toscana, ele se alastra para outras regiões da Itália, para depois ele ganhar outras partes da Europa. Eu gostaria apenas, para finalizar, a gente acabou o nosso capítulo do texto base, mas como eu falei, o livro é muito interessante. Tem uma parte que ele vai fazer um estudo minucioso, quantitativo dos temas, e talvez a parte mais interessante, já que é uma história social da cultura, uma proposta sociológica de entender do nosso tema, é a discussão que começa nos capítulos seguintes, quando ele fala sobre as artes em seu meio. E ao estudar o meio, novamente eu vou resgatar o nosso mapa. O Peter Burke vai nos oferecer uma série de elementos bem interessantes para pensarmos esse período. Não tenho a pretensão aqui de dar conta de todo o livro, mas eu destacarei mais alguns minutos aqui para falar de alguns apontamentos dele. Em primeiro lugar, e eu acho que isso nos aproxima da última aula da unidade 1, quando eu falei da ilusão biográfica. Ele vai nos lembrar que a questão não é apenas talento e aptidões biológicas ou individuais, que a sociedade condiciona o desenvolvimento dos indivíduos por uma série de questões: classe, cor, gênero e por aí vai. Primeiro ponto, ele vai falar que chama muita atenção que dos 600 artistas por ele mapeados, só 3 são mulheres. Como o próprio Peter Burke cita ao longo da obra, uma série de estudos que também se desenvolveram a partir dos anos 70, anos 80, ou seja, depois desse trabalho dele, vão resgatar histórias de mulheres ligadas ao Renascimento. No entanto, como a gente vai discutir daqui a 2 aulas, o Renascimento não promove uma valorização da mulher, uma maior presença da mulher nos meios cultos e artísticos. Pelo contrário, ele dificulta e muito a presença feminina nesses espaços. Nesse sentido, o Peter Burke destaca que dessas 3 mulheres por ele identificadas, todas são poetas do fim do período renascentista. Ele também cita outras personagens, mas do levantamento dos 600, o que chama a atenção de 600 artistas, só 3 mulheres. E aí que agora sim vou ao mapa, porque ele vai nos mostrar a divisão desses artistas pelas regiões da Itália. Isso é muito interessante. Ele vai nos falar, por exemplo, que 26% desses 600 são oriundos da Toscana, o polo principal do Renascimento. 23%
do Vêneto, essa região norte da Itália, ao redor de Veneza, 18% dos estados papais, 11% da Lombardia e apenas 7% do sul da Itália, seguida de outras partes com apenas 1% de participação nessa questão. O que isso nos revela? Nos revela uma profunda diversidade regional. Para o autor, ele nos lembra que algumas regiões concentram a produção cultural do período e outras mostram-se claramente subdesenvolvidas para a cultura do período. Mas cada região tem sua cultura, sim, de fato. Mas nesses termos da cultura letrada, da produção literária, artística, das esculturas arquitetônicas do Renascimento, algumas áreas são subdesenvolvidas e outras concentram esses grupos. Outro fator que o Peter Burke destaca ao falar das regiões. Toscana e Lombardia são regiões que concentram o número de artistas ligados às artes visuais. Então, predominam nessas regiões as artes visuais, ao passo que em Gênova e no sul da Itália predomina a literatura. Tudo isso leva o autor a afirmar na página 59 que, cito, abre aspas, em outras palavras, a região em que nasce o indivíduo, homem, ocasionalmente mulher, parece afetar não só as oportunidades de o indivíduo entrar para a elite criativa, mas também a parte dela em que ele entra. Então, se ele pensa, a depender da região que esse homem nasça, ele vai ter mais dificuldade de acessar determinadas carreiras. Seguindo, e há um caso interessante, o Peter Burke lembra o caso de Roma. É uma cidade importantíssima da Itália, inclusive ele a compara com outras cidades menores, como Ferrara, mas Roma não tem ali um destaque ligado a um polo, sendo o espaço de origem de vários artistas. Pelo contrário, Roma é importante como um polo de atração, um lugar de demanda, um lugar que atrai os pintores, em grande parte pela importância do patronato religioso. Então, em Roma, nós vamos ter muito mais um polo de atração do que um polo de formação. Por fim, o último elemento que eu destaco, novamente, o livro é muito rico, o capítulo é muito rico, é a questão da família. E aqui é interessante porque o Peter Burke, a partir dos dados que a prosopografia oferece, ele consegue nos dizer que dentro desse universo por ele pesquisado, as chances de um artista ter um parente praticando diferentes segmentos da arte é de cerca de 50% de chance. Ele vai falar então que há uma tendência de que artistas sejam filhos de artesãos e donos de ateliê e que os escritores sejam filhos de nobres e profissionais liberais. Óbvio, aqui destacando que em parte desse levantamento não é possível identificar as origens sociais dos indivíduos. E, como um desdobramento desse item, ele fala de dinastias artísticas. E aqui eu passo a última leitura desse texto. Cito: na Itália do Renascimento, a pintura e a escultura eram negócios de família, assim como uma quitanda ou uma tecelagem. Há provas a sugerir que alguns pais de artistas esperavam que seus filhos seguissem sua carreira. Pelo menos 2 deles colocaram em seus filhos nomes de artistas famosos da antiguidade. Os regulamentos das guildas encorajavam os negócios de família, reduzindo as taxas de adesão para os parentes dos mestres. Os estatutos da Guilda dos Pintores de Pádua, por exemplo, determinavam que um aprendiz devia pagar 2 liras
para entrar para a guilda, a menos que fosse filho, irmão, sobrinho ou neto de um mestre, em cujo caso o preço caía pela metade. Ao mestre era também permitido tomar um parente como aprendiz, sem pagar taxa. Fim de citação, página 62. Então, isso é um elemento muito interessante em que o Burke, e aqui eu gostaria de reivindicar ainda outros conhecimentos, principalmente as restrições que vão se impondo, pelo menos a partir do século XIII, XIV, a essa estrutura das corporações, da guilda, que vai limitando o acesso aos mestrados, a esse saber mais avançado dos ofícios. E aqui nós vamos ver exatamente uma valorização maior dos vínculos familiares. Por isso que há uma tendência que os artistas tenham vínculos familiares com outros artistas. Se a gente sai desse grupo, e aí é interessante que o Peter Burke faz um eixo em duas escalas dessa sociedade, a gente vai observar outros condicionantes que dificultam o acesso às artes. Por um lado, os grupos camponeses, como provavelmente já é de se esperar, vamos pensar um pouco, esses grupos têm muito mais dificuldade em ter os seus filhos ingressando nas artes, porque é custoso colocar um filho para ser um aprendiz, por exemplo, de determinado ateliê, determinada oficina. Então, é uma tendência que dificulta a presença de camponeses, ou populares em geral, ligados às artes. O Burke, inclusive, vai falar que alguns desses pintores citados pelo Vasari têm origem camponesa, mas suas histórias, por vezes, se aproximam quase como uma geografia, né? Elas ganham tons que não dão uma concretude de que mostram que seriam histórias plenamente verídicas. No outro extremo da sociedade, as classes mais abastadas, filhos da grande nobreza, por exemplo, também tinham dificuldade de se dedicar às artes, porque as suas famílias, por vezes, repudiavam esse segmento, entendendo que as artes mecânicas, a gente vai falar mais isso na aula 2 da nossa unidade, as artes mecânicas não mereciam tanto valor. Então, também existia um repúdio para que esses grupos sociais se dedicassem às artes. Povo, tivemos então aqui uma aula para discutir o Peter Burke, o Renascimento italiano. Tentei expressar as principais linhas que estruturam o capítulo, tentei avançar aqui sobre outras partes da obra que eu acho que podem ser interessantes. Os convido então a seguir esse vídeo, anotar questões e na sequência verem a parte 3 dessa aula, que basicamente são as imagens que nos ajudam a pensar o tema. Um grande abraço a todos, muita saúde e paz. Até a próxima.